visível aos olhos, com o nosso companheiro, eu acho que conhecido de quase todos nós, né, Denilson, porque é sempre uma alegria tê-lo conosco. Gratidão, Denilson, e com você a palavra. Meus irmãos, eu gostaria de externar meu boa noite a todos, o Santo Espírito Caminho de Itaém, aos nossos amigos e companheiros que estão conosco também durante essa transmissão. Como disse a nossa irmã, para que nós possamos ir em busca de um aprendizado e interagir a respeito desse tema, que eu escolhi uma passagem do Evangelho muito interessante, que é a cura do cego de Bartimeu. Nós vamos trabalhar isso de forma muito leve, muito suave. Oi. Se tiver como você aumentar o volume aí, seria bom aproximar um pouco mais do microfone. Aqui melhorou um pouco? Oi, melhorou um pouco? Melhorou um pouco. Qualquer coisa vocês me falam. Vamos chegar um pouquinho mais para frente. Aí, quando você chegou para frente, melhorou. Tá. Qualquer coisa pode me dar um feedback. Então, meus irmãos, nós vamos trabalhar hoje um tema muito interessante. Mas eu gostaria de falar um pouco da questão, como disse a nossa irmã Araci, da casa espírita, que nós sabemos que ela é um ponto de luz. A casa espírita é um núcleo de amor. Concomitantemente, é de fundamental importância que nós estejamos vinculados aos ensinamentos, a tudo que a doutrina espírita nos propõe de esclarecimento. Porque é dentro da casa espírita que nós temos a capacidade de ampliar, a nossa percepção, o nosso entendimento a respeito das várias abordagens em torno de temas que giram aí com base na própria doutrina. Então, quando nós estamos direcionados neste momento a assistir, a ouvir uma palestra, nós estamos dando condições para que a espiritualidade superior, através do seu conhecimento, possa trabalhar sobre cada um de nós. Nós já retornamos às nossas reuniões aqui no Grupo Espírita Emmanuel e nós percebemos que é um ambiente que nós estamos mergulhados de fluidos muito salutares, muito benéficos ao nosso coração. E é de extrema importância para o nosso coração e a nossa alma que nós possamos reservar um pouco desse tempo, que hoje se torna muito corrido, para podermos nos refazer diante de tantas coisas que vêm acontecendo no nosso orbe, na nossa escola, para uns no hospital, mas aonde nosso Mestre Jesus está sempre presente, carinhosamente, nos acolhendo. Como, por exemplo, os acontecimentos da nossa querida Ucrânia contra a Rússia. E eu fui investigar na questão 743 do Livro dos Espíritos. E lá ele nos diz assim: a guerra desaparecerá um dia da face da Terra? A resposta dos imortais a Allan Kardec é sim, já nos dando esperança. Quando ele diz: quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Aí não existirá mais a guerra nesse nosso planeta. Então, se nós prestarmos bastante atenção na resposta, os Espíritos estão nos dando dois pilares fundamentais para que nós possamos combater essas iniquidades, que é a compreensão e a prática da lei de Deus. Uma não pode se dirigir sem a outra, porque se eu compreender muito algo e se não pôr em prática, infelizmente, eu não conseguirei alcançar o meu objetivo. Se eu fizer um curso de medicina, estudar por 10 anos, eu vou compreender a medicina. Mas é somente exercitando, experienciando e praticando a medicina que eu vou conseguir fechar um ciclo completo daquilo do qual eu estudei. A mesma coisa se dá com a lei de Deus. Tanto é que os Espíritos nos dizem assim: quando isso acontecer, todos os povos, todos serão irmãos. Nós talvez não necessitaremos de passaporte, não é assim? Não haverá fronteiras, não haverá limitações, porque a base do ser humano será as leis divinas. E na questão 745, olha que interessante que Allan Kardec,
vivendo naquela época em uma situação de muitas guerras e muitas revoltas, ele diz: e o que se deve pensar daquele que promove a guerra em benefício próprio? Olha que pergunta do nosso codificador. A espiritualidade vai dizer assim: esse é o verdadeiro culpado. Ponto. Precisará de muitas existências para expiar todos os assassinatos ou assassinos dos quais foi a causa, pois responderá por cada homem. Olha a responsabilidade. Cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. O que ele está nos dizendo aqui? Que nós já detemos conhecimentos, meus irmãos. Deus não nos quer para sempre como crianças espirituais. Já podemos dizer que somos meio que adultos nesse sentido. Deus quer que trabalhemos a nossa condição de espíritos imortais. Porque quando nós mergulhamos no vaso físico, na experiência admirável, na matéria, porque é justamente aqui que nós temos a capacidade de agregar aquilo que na erraticidade nós aprendemos, nós precisamos amadurecer juntamente com esse processo. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que nós estamos tendo neste momento. Porque não é o momento do passado, nem o momento que virá do futuro que irá determinar quem eu sou ou quem eu fui. Mas é este atual que nós estamos vivendo. Então, a espiritualidade nos diz que nós precisamos crescer. Porque crescer significa que você vai estar mais forte, mais sábio. Porque quando se cresce espiritualmente, aumenta a nossa tolerância, aumenta a nossa resistência, mas, acima de tudo, acontece algo maravilhoso, que aumenta a nossa fidelidade para com Deus. Para com Deus. Agora, nós não nos enganemos. Não vai existir crescimento espiritual sem esforço pessoal. Isso é fundamental. A nossa irmã Araci está no campo da terapia, terapêutica. O esforço pessoal de cada um de nós é fundamental para que possamos ir de encontro a esse progresso, a esse desenvolvimento do espírito que todos nós estamos aqui engajados a conquistar. Porque Deus, sem dúvida, eu não tenho absoluta dúvida em sentido a isso. Deus vai nos ajudar. Mas ele não vai fazer aquilo que compete o seu filho fazer. Isso é importante, a gente está atento. Porque, na realidade, pai nenhum deve fazê-lo. Porque no dia que o pai fizer aquilo que compete ao seu filho, ele está roubando do filho a oportunidade de crescimento, a oportunidade do esforço pessoal. Percebe? O esforço pessoal. Ele está contido em tudo. Né? Então, nós não estamos sozinhos nessa caminhada. Chico Xavier tem uma frase que, no estudo, eu consegui perceber, que ele dizia à maioria das pessoas que o procuravam, quando encontrava aquelas pessoas revoltadas, chateadas com a condição reencarnatória atual, uma pauta da sua própria reencarnação, do qual essas pessoas não aceitavam porque se achavam merecedoras demais. E ele dizia assim: "Ô meu filho, senta aqui. Se você está encarnado, meu filho, alguma coisa está errado. Porque se tudo tivesse certo, você não estaria aqui com a gente." Olha que sabedoria do Chico, não é? Então a gente precisa tomar muito cuidado com as nossas oportunidades. Aconteceu um fato muito interessante na nossa casa, que uma das nossas amigas, portadoras de uma mediunidade, de vidência, de psicofonia, muito interessante, e ela me chamou a certa feita e relatou um fato que aconteceu durante o desdobramento de que ela estava fazendo. E um fundador da nossa casa desencarnou no ano passado. Foi um dos fundadores da casa, né? Ele e mais umas 3 pessoas. 2 já se foram e ficou meu pai. Meu pai falou: "Meu filho, eu estou na fila, viu? Vai preparando aí." E aí, esse irmão desencarnou no ano passado, por volta de outubro, setembro, mais ou menos nessa época.
E ela me chamou no mês passado para relatar uma experiência que ela teve durante o desdobramento. Ele o chama, conversa com ela num salão muito amplo, ela disse que conseguiu perceber, era ele perfeitamente, e estava com a voz muito tranquila, e no decurso da conversa, ele toca no braço dela e diz assim, minha filha, você acredita que eu tive que ficar uns 2 meses no umbral para que depois eu tivesse condições de sair desse processo? Então, nessa hora, a gente vai percebendo que nós temos responsabilidades. Nós temos compromissos que são inadiáveis no curso da nossa trajetória, né? E é muito bom nós seguirmos aquele conselho afável e amoroso do nosso Mestre Jesus, quando ele nos diz assim, orai, mas também vigiai. A importância de nos vigiarmos, a importância de tomarmos decisões. Por isso que essa passagem de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46 a 52, está escrito lá na tradução do Haroldo Dutra Dias, a cura do cego de Bartimeu. Mas para a gente entender um pouco mais dessa passagem, nós precisamos saber quem é Bartimeu, quem era Bartimeu. Bartimeu, ele vivia no meio de muito sofrimento, de pessoas doentes, de pessoas necessitadas, principalmente de saúde e de alimentação. E a palavra Bartimeu, nós não sabemos o nome de Bartimeu. Os pesquisadores não conseguiram identificar. Como o texto mostra, ele era filho de Timeu. E o nome Bartimeu vem da junção do sufixo bar, que indica filho de Timeu. Então, disse que Timeu, filho de Timeu. Timeu era um general que servia o exército de Israel, um destacamento de Betel, e que, ao aposentar-se, se tornou uma pessoa bem-sucedida na região. E com a invasão do exército romano, eles começaram a tomar, a recrutar aqueles que tinham mais posses, e eles tinham que passar todo o seu patrimônio, que era colocado em nome do exército romano. E Timeu perdeu tudo. Ele já estava aposentado, e aí ele desencarna. O seu filho fica em extrema necessidade. Por isso que diz Bartimeu, o filho de Timeu. Imagina vocês que ele não tinha nome. E quando nós conversamos com alguém, por exemplo, ô Araci, tudo bem, minha amiga, tudo bem? Como é que estão as coisas por aí? Araci, como é que está? Nós vamos dando nome às pessoas. O que é isso? Qual é a primeira característica de uma conversa nesse sentido? Além da educação, nós passamos a dar à pessoa dignidade. Dignidade. Imagina você chamar alguém e falar, ô fulano, ô rapaz, ô menino. Você não dá dignidade. A gente não consegue manter um vínculo de dignidade agindo dessa forma, né? Então, o Bartimeu, ele vivia num meio em que ele era praticamente um ser invisível. O Chico Xavier dizia assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a indiferença. Por quê? Porque a indiferença, aquele que é indiferente, o contrário do amor não é a raiva, o ódio, não. O contrário do amor é a indiferença. Quando você anda de braços dados com alguém, dando uma volta ali na rua, e você encontra alguém caído, precisando extremamente de necessidade, e você direciona os seus passos em direção àquela pessoa, e quem está do seu lado pega na sua mão e diz assim, não, você não pode ir lá. Aquilo ali é um problema dele. Por que ele não se cuidou para que evitasse de chegar naquele estado? Perceberam a indiferença? Chico Xavier nos dizia assim, é preciso ter muito cuidado quando nós nos tornamos indiferentes. Talvez a nossa oportunidade reencarnatória esteja perdendo sentido nesse sentido, né? nesse contexto de indiferença, né? Então imagina você, uma pessoa que não tem nome, vive no meio de pessoas, um agrupamento de pessoas doentes, era um cego pedinte, que eles qualificavam como mendigo daquela época. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque todos nós somos iguais. Tem um vídeo de Chico
que ele está no YouTube. Esse vídeo, ele é aproximadamente de 30 segundos. E se você colocar lá o título do vídeo, de onde é que nós chegamos? Podem anotar, e depois vocês assistam com calma. Ele é 28, 30 segundos. E o pessoal pergunta para Chico, sentado no centro espírita, e ele estava tomando café, e as pessoas perguntam, de onde é que nós viemos, Chico? E ele fala assim, de zonas próximas, meu filho. Porque a maioria está chegando do umbral. Nós viemos para cá para sermos corrigidos. Nós não viemos do céu. Viemos de zona próxima. E uma voz lá no fundo diz assim, e você? Ele diz, todos nós, minha filha, todos nós. Olha que coisa maravilhosa. O Chico com essa sensibilidade de nos esclarecer, né? Porque muitos de nós queremos ir para onde? O nosso lar. É a nossa referência. Mas a grande maioria esquece, aqueles que não estudam, aqueles que não procuram entender o processo, que o nosso lar está localizado dentro da zona do umbral. Nosso lar é uma colônia transitória. Não é uma colônia que você vai ficar lá deitado, tomando água de coco e ouvindo harpas líricas angelicais. Não. O nosso lar é onde é um poço de refazimento. E como o nosso lar, existem várias e várias e várias colônias espirituais. Então, a maioria de nós ainda não nos ascendemos. Nós estamos no processo de corrigir, de educarmos, assim como nos disse o nosso querido Chico. E na passagem, no capítulo 10, versículo 46, ele diz assim, saindo de Jericó, ele e os seus discípulos, em uma considerável turba, Bartimeu, filho de Timeu, cego, pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha que coisa linda. Olha a diferença de atitude que teve aquele homem naquele momento. Ele deixa de ser invisível, porque ele não tinha nome, vocês lembram? Invisível para as pessoas, mas ele não se cala. E as pessoas nos dizem aqui na passagem que o reprimiam, brigavam com ele, esse é o termo, brigavam, mandavam que ele calasse a boca. Imagina se você está precisando ali verdadeiramente de ajuda, é sua última oportunidade, e alguém que está do seu lado começa a lhe julgar, e diz assim, você não é de nada, nunca vai dar certo, você não tem capacidade. Você imagina, você acha que Jesus vai parar para te ajudar? Percebe? Como é importante a gente não dar ouvidos a esse tipo de comentário, porque senão você acaba se convencendo de que o que estão falando vai ser verdade. A gente tem que estar atento. No livro Boa Nova, Jesus conversa com Levi. Tem uma frase bonita que eu carrego comigo, que o nosso mestre diz assim, Levi, é preciso educar corações para possuir. Olha que coisa linda. É preciso educar corações para possuir. O que ele está falando aqui? Há pessoas que possuem centenas, meus irmãos, de imóveis em São Paulo, Belo Horizonte, Vitória. Essas pessoas desencarnam com uma alma livre. Livre. Enquanto outros ficam apegados a uma poltrona de sofá, a um cobertor. É preciso educar os corações para possuir. Muitos desencarnam e ficam livres, porque eles possuem, eles não são possuídos. Não são. Eu me recordo de uma história de um homem espírita, um rapaz espírita desencarna, e ele era muito dedicado na casa, e ele fica por volta de 70 anos, 60, 70 anos na erraticidade, estudando, assistindo às palestras, trabalhando. Só que, como nós sabemos, existe um tempo predeterminado para que nós possamos retornar aqui a essa grande escola da vida, né? E ele é convidado pelo seu instrutor a fazer um livro, a fazer
umas anotações daquilo que ele se achava capaz de realizar na sua próxima reencarnação. Ele escreve um livro de 200 folhas. 200 folhas. O instrutor dele, muito sábio, muito educado, pega aquelas solicitações que deu um livro de 200 folhas e leva no Ministério da Reencarnação. Apresenta a espíritos altamente capacitados e eles prometem fazer uma avaliação. Pouco tempo depois, ele retorna ao Ministério da Reencarnação, onde os espíritos dão a ele uma folha, com 10 itens. Então, saiu de 200 páginas para 10 itens. Então, nós temos que estar muito atentos com os nossos compromissos. É preciso educar corações para possuir. É isso, essa é a nossa trajetória. E no versículo 48, ele diz: muitos o repreendiam para que ele fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqui já tem algo que nos chama a atenção. O cego de Bartimeu trazia uma característica muito peculiar da sua personalidade. E se a gente não ficar atento à leitura do Evangelho, nós deixamos de perceber esse entendimento. Era a sua percepção de reconhecer uma movimentação diferente. Ele não ouvia, ele não enxergava, mas ele tinha uma percepção de escutar uma movimentação diferente. Por que nós devemos ressaltar isso aqui? Porque onde há muito movimento exterior, há pouca percepção espiritual. Há pouca percepção espiritual. E com essa atitude, ele demonstra que se nós não estivermos atentos, nós acabamos sendo influenciados pelo meio. Eu vou dar um exemplo. Nós viemos assistir uma palestra. Quando os ensinamentos parecem ser para nós, o que a gente faz? Dá uma cutucadinha da pessoa para o nosso lado e fala assim: ó, você devia ser para fulano. Ele é que devia ouvir isso, né? Você passa a projetar no outro o que te cabe realizar. Isso é uma armadilha. O Haroldo Dutra Dias, ele está dando um curso muito interessante, chama as Armadilhas da Comunicação. Esse curso é gratuito. Pesquisem para que os irmãos... Eu vi nos grupos de WhatsApp, 73 não tem quase ninguém. O código o DDD da nossa região, né? Chama-se Armadilhas da Comunicação. E ele fala uma coisa interessante. A principal armadilha, eu vou falar só uma, tá? Para que vocês assistam. Esses vídeos já estão disponíveis. Ele vai para o capítulo 5, mas os 4 já estão no YouTube. Ele nos fala que a principal armadilha que nós caímos na questão da comunicação é a arte de julgar e criticar. Percebe? Quando a gente vê qualquer situação que acontece fora do contexto que estamos acostumados a conviver, a primeira atitude que nós temos é cair na armadilha da comunicação. Julgamos ou criticamos, ao invés de compreender. E a doutrina espírita nos dá todas essas ferramentas que nós podemos usá-las. Por isso que o cego o Bartimeu não se deixou influenciar pelo meio. E qual é o remédio? Primeiramente, aceitar quem você é, quem nós somos. Porque nós não podemos mudar os outros, mas podemos fazer a diferença. Né? Podemos fazer a diferença. No versículo 49, seguinte, ele diz: Jesus parando disse, olha a percepção espiritual do mestre. Lembram lá? Onde há muito movimento exterior, há pouca percepção espiritual. Jesus para e fala assim: chamai-o. E chama o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. Olha que coisa, ele conseguiu chamar a atenção do nosso mestre Jesus. E ele não se deixou definir por aqueles ataques que ele estava recebendo. Porque se ele tivesse deixado, iria destruir completamente a sua autoestima. Eu percebo que a questão da autoestima é tão importante para nós,
Porque, às vezes, o nosso convívio mesmo, com pessoas que nós estamos convivendo diretamente, se dá com pessoas desse nível, pessoas que estão muito próximas de nós, e até mesmo pessoas que fazem parte do nosso campo afetivo. Às vezes você diz assim, eu estou com a vontade de fazer um curso de computação, eu estou com a vontade de fazer um curso em uma determinada faculdade. Isso você está conversando com a pessoa do seu lado. Eu estou com a vontade de tirar minha CNH, eu acho que ainda dá tempo de eu aprender a dirigir, aprender coisas novas. Aí a pessoa que está do seu lado, ela diz assim, você não acha que você está muito velho, não? Está muito velho para mexer com isso? Isso é muito difícil. Você não vai conseguir, deixa esse negócio de lado. Vai lhe desmotivando a construir os valores do aprendizado. Você sabe qual é o nome dessas pessoas que nosso querido Divaldo Pereira Franco nos traz? Estas são as pessoas paredes, aquelas que impedem você de avançar, de desenvolver, de construir, de que você seja um ser motivacional. E nós temos que tomar cuidado. Ele, o cego, agiu e conseguiu chamar a atenção de Jesus. Então, imagina a fé desse homem, que era uma virtude viva, não era a compreensão. Ali tinha compreensão e prática, e fé. Então, Jesus trazia essa percepção, ele só fez aguçar a percepção do nosso Mestre Jesus. Há vários casos no Evangelho que nós podemos tomar como exemplo. Por exemplo, a mulher hemorroíça. Era uma mulher que apresentava um ciclo menstrual de hemorragias por 12 anos. Imagina você que tem um ciclo menstrual aí de 6 a 7 dias, aquilo já incomoda, é um pouco desconfortável, não é? Você imagina essa mulher que naquela época, né? Uma pessoa que vivia dessa forma, ela era considerada pela cultura judaica de impura. E, consequentemente, ela era excluída daquela sociedade, daquele povo. E ela, ao tocar, não no mestre, mas nas suas vestes, ela obtém a cura imediatamente. Jesus narra na passagem que ele estava sempre envolto de uma multidão. Uma multidão. Por que aquela multidão que acompanhava ele não eram curados? Eu comecei a pensar nisso, né? Pois se todo mundo estava buscando a cura, ouviram o evangelho, a boa nova, todos tinham problemas, a grande maioria de saúde, por que eles não eram curados se estavam ao lado do Mestre Jesus? Aí, com o tempo, a gente vai amadurecendo, porque eles não se sentiam merecedores. Não se sentiam. Aquela mulher, ao tocar nas vestes, ela para de sangrar. E o que ela quer dizer com isso? Que a sua perseverança, ela aceita-se merecedora. Isso é fé e atitudes. O Evangelho nos traz muitas e muitas e muitas abordagens de iniciativa, porque nada vai cair do céu, tenhamos a certeza. Até chuva está difícil. Você imagina os nossos anseios, os nossos desejos, sem que haja ao menos uma movimentação diferente da nossa parte. Nós temos que ter essa consciência. E aí, no versículo 50, Jesus manda chamá-lo, né? E ele, Bartimeu, lançando fora a sua capa, saltando, foi até Jesus. O bichinho estava tão feliz da vida que ele larga a capa e dá um pulo. Não sabia nem que direção, coitado. Olha que coisa linda de se ver. É fé, é atitude. Mas o que eu quero colocar aqui é essa capa. E lançando fora a capa. O que é a capa? Aí a gente vai pesquisar. Os mendigos daquela época tinham que ter uma autorização para pedir comida nas estradas. O exército romano ele era tão organizado, mas tão organizado, que o pedinte, aquele que pedia a esmola, ele tinha que ser cadastrado. E essa capa representava a legalidade do processo. Até isso tinha que ter. E mais, a capa, segundo estudiosos, tinha um selo e uma frase escrita em latim, que a frase era um pouco humilhante.
que dizia assim: esse homem é um miserável, mendigo, vive de esmolas. Isso era escrito atrás da capa, com um selo de autenticidade romano. Não era fácil para esse homem, não é? Quando a gente começa a analisar a história, a gente vai percebendo quanto sofrimento, quanta dor, o porquê de tanta fé, o porquê dele gritar tanto para que Jesus o escutasse e o acolhesse diante das suas necessidades. Porque, na realidade, a capa era um carimbo de humilhação. Mas, ao mesmo tempo, era uma ferramenta de sobrevivência que ele tinha. Era a única coisa dele, que ele poderia conseguir o alimento. É através daquela capa. Nem todos conseguiam essa capa. Porque era um cadastro muito difícil. Poucos conseguiam esse acesso, né? Então, aqui na passagem diz, lançando fora a sua capa. Então, quando ele larga a capa, o que vocês acham que aconteceu? Você acha que quando ele jogou a capa para trás, a capa ficou lá no chão bonitinho, naquela multidão de pessoas doentes, famintas, necessitadas, né? Imediatamente outra pessoa já pegou a capa. E ele deixa o seu sustento, que ele está falando com a gente assim, eu estou saindo da minha zona de conforto. E ele vai ter com Jesus. E agora vem aquela grande pergunta, e se não desse certo? E se a fé dele não fosse uma fé suficientemente forte para que ele obtesse aquela cura? Porque Jesus, nas suas curas, dizia, vai e não peques mais, porque a tua fé te curou. E se minha fé for rasa? E se a dele fosse dessa forma? Ele não teria mais a capa. Entende? Então, quantos de nós não temos coragem de soltar a nossa capa? Qual é a capa? De uma relação abusiva, de um emprego humilhante, uma vida infeliz, e assim por diante. Lógico que cada caso é um caso, há de se analisar. Lembra da armadilha da comunicação? Não julgues e não critiques. Antes de analisar, com cautela, né? Por exemplo, a capa de Saulo de Tarso, aquele homem, né, de um poder, de uma arrogância, que elevava uma espada para destruir cristãos daquela época. Quando ele usava a capa, quando ele era Saulo, ele era pequeno. E aí ele solta a capa para ele crescer e se transformar em Paulo de Tarso. Maria de Magdala, Paulo de Tarso, uma das grandes mudanças do evangelho que nós podemos perceber de perseverança, de transformação interior. Então é preciso pensar sobre as nossas atitudes diante desta capa que nós carregamos. E no versículo 51 ele diz assim, em resposta a ele, Jesus disse, ele para, né? Vocês lembram que ele lança a capa e pula e vai de encontro a Jesus. E em resposta, Jesus pergunta a ele, o que queres tu que eu lhe faça? Eu, por muito tempo, ficava perguntando, oh, meu Deus do céu, a pessoa está cega, Jesus o nosso mestre está perguntando, por quê, gente? E aí é que eu disse, a gente precisa entender cada frase, cada pergunta, para que o estudo do Evangelho fique prazeroso. Jesus perguntava a ele, o que queres tu que eu lhe faça? O nosso mestre queria saber realmente se ele estava convicto do que ele estava pedindo. Se era realmente aquilo que ele gostaria que acontecesse na sua vida. Sabe qual foi a resposta dele? Senhor, que eu veja. Imediatamente, ele foi decisivo no seu desejo, na sua vontade de obter aquela cura. Porque o nosso mestre sabia que a partir do momento em que aquele homem voltasse a enxergar conforme o seu desejo, ele não teria mais a sua capa. Ou seja, daquele momento em diante, ele estava sendo convocado a ser o senhor do seu próprio destino. Então, quando nós assumimos responsabilidades junto à família, junto ao trabalho, junto à sua casa espírita, né? Nós também
temos estas responsabilidades. Nós também temos que realmente ser convocados, mas de maneira sábia, a fazer o que nós podemos fazer de melhor no campo ao qual nós fomos convocados a trabalhar, a exercitar, a ajudar, a amparar, qualquer que seja a nomenclatura, né? Então, no item 52, Jesus diz, e finalizando, ele diz assim: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele voltou a ver e o seguia pelo caminho. Olha que coisa bonita. O cego de Bartimeu começa a enxergar imediatamente. E ele não vira as costas e vai buscar a capa. Não. Ele se levanta, se recompõe, agradece ao nosso mestre e começa a seguir Jesus. Começa a ser um trabalhador do evangelho. Por isso, meus irmãos, que é muito simples. Quando nós analisamos uma passagem do evangelho à luz da doutrina espírita, olha quantos pontos de reflexão foram abertos para cada um de nós. Eu não preciso ser um excelente palestrante, um excelente passista, eu não preciso ser um médium excepcional. Não. Eu só preciso viver de conformidade com aquilo que eu acredito, exercitando a pedagogia do amor primeiramente em nós. Como ser um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, um Haroldo Dutra? Não há necessidade. Seja você mesmo, mas primeiramente exercite este amor em ti. Porque o trabalhador só vai estar pronto depois que ele compreender. Vocês lembram dos pilares que a resposta dos espíritos deram a Kardec? Compreensão e prática. Nós não conseguiremos chegar a lugar algum só com a compreensão, só com o intelectivo ligado. É preciso praticar, experienciar. Eu costumo dar muito esse exemplo, né? Aqueles que já viveram muito no campo do ensinamento, os professores, aquele que já passou na pedagogia por 30, 40, 50 anos, e aquela pessoa, ele se aposenta e continua exercendo com todo carinho, com todo empenho a sua profissão. Quando entra aquele professor recente, e ele está com uma dúvida, é tão bonito ele pegar no braço dele e falar: senta aqui, meu filho, qual é a sua dúvida? Isso é compreensão e prática, lado a lado. São as duas asas que irão nos educar, né, diante dos nossos compromissos espirituais. Se nós quisermos realmente buscar o Cristo, é preciso oferecer aos outros o melhor que nós temos. Não esqueçamos disso. Então, é preciso auxiliar indistintamente. Como já dizia uma poesia muito curtinha, né, que ela dizia que nós fazemos sempre um balanço da vida, mas nem sempre dentro desse balanço está tudo aquilo que nós desejamos que fosse, ou que tivéssemos feito. Quando já no final o companheiro diz: nada levo da vida, nada a vida me deu e nem me tomou. Esse é o balanço, resumidamente. Assim como cheguei, assim eu vou. Se é verdade que eu amei intensamente, também é verdade que alguém intensamente me amou. Se passei pela vida inutilmente, inutilmente ela por mim passou. E ao fechar esse balanço, noto agora que uma parcela ia ficando fora. E na coluna do deve e haver, eu me acredito uma saudade doce de tudo aquilo que eu quis que eu fosse e de tudo aquilo que eu não pude ser. Então são as oportunidades. E possamos valorizar as nossas oportunidades, direcionando essas energias, esse potencial, as aptidões, para tudo aquilo que irá agregar em nós coisas boas, salutares, coisas imperecíveis na nossa própria alma. Forte abraço a todos, muito obrigado ao Centro Espírita O Caminho, a Araci, a todos esses irmãos que compõem aí a diretoria da casa. Eu fico muito feliz pela confiança e podemos aprender um pouco mais juntos sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Muito obrigado.
Nós é que agradecemos, Denilson. Muito obrigado, gratidão pelo seu trabalho, pela sua disposição de estar conosco nesta noite. Muito gratos mesmo, muito felizes com a sua presença. Nós, então, já conversamos antes, né, com Denilson, que hoje, como ele toca violão, canta músicas lindas, como muitas vezes em que nós fomos fazer trabalhos na região, Denilson estava presente, com seu violão, com a sua voz, preparando o ambiente para que a atividade se realizasse. Aí nós nos recordamos e pedimos a Denilson, então, que a nossa prece final de hoje será uma canção trazida por Denilson. Seu som tá fechado, Denilson. Aí, seu Meu áudio microfone. falou. Meu microfone falhou no finalzinho aqui. Você pode repetir para mim, por gentileza? Ô, Aldrey. Oi. Diga, Denilson. Você pode repetir para mim o final? É porque meu Não, falhou um pouquinho meu finalzinho, microfone. minha mãe pediu você para tocar o violão para encerrar, para servir como Ah, prece de encerramento, né? tá. Você tocar uma música. Aí você vê se o áudio tá bom, tá? Tá ok. Tá saindo. Beleza. Onde está meu sorriso? Onde se escondeu? Se eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz razão. Um instante de dor, uma vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa tua estrada, cada passo é uma jornada só. Encontrar a tua fé por onde andará. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser um sorriso. Antes do prato de comida, antes do cobertor e a roupa de frio e do silêncio que houve, um sorriso. Pois não nos cabe descontar no outro qualquer tristeza que porventura trazemos. Chico Xavier nos diz que nós espíritas temos todos os direitos de nos sentirmos tristes, de entrarmos para dentro do nosso quarto e chorar, mas depois é preciso que seque as lágrimas e aí voltar para o trabalho com o nosso melhor sorriso. Onde está teu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida
de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga essa tua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a tua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter. Obrigado, Denilson, mais uma vez, pela poesia da música,